final da primeira parte, vimos que Herbert deixou um aviso irônico. Espero que encontre o dinheiro em pacotes dentro de uma mala bem grande no meio da cama. E uma coisa medonha estará observando de cima do guarda-roupa a sua avidez em apossar-se desse dinheiro mal ganho. Na manhã seguinte, sob a luz radiosa do sol de inverno que batia sobre a mesa do café, Herbert riu de seus temores. Havia na sala um ar de prosaísmo sadio que faltara na noite da véspera, e a pequena pata do macaco, suja e enrugada, estava desdenhosamente abandonada em cima da lareira, como que a indicar uma escassa crença em suas virtudes. Acho que todos os velhos soldados se parecem, disse a senhora White. Quando penso que ficamos ouvindo aquelas tolices, como pode em nossos dias alguém pensar em desejos satisfeitos? E se fosse verdade, como é que 200 libras viriam parar nas suas mãos, pai? Podem cair do céu, bem na cabeça dele, disse Herbert brincalhão. Morse diz que as coisas acontecem de um modo aparentemente natural, disse o pai. Tanto que se poderia atribuir tudo à coincidência, se assim se preferir. Bom, não dê cabo do dinheiro antes de minha volta, disse Herbert ao levantar-se da mesa. Tenho receio de que isto o transforme num homem vil, avarento e que precisemos tirar suas posses. A mãe dele riu e acompanhou-o até a porta. Ficou olhando enquanto ele desaparecia pela estrada e depois voltou para a mesa, ironizando a credulidade do marido. Isto, porém, não impediu que ela corresse à porta à chegada do carteiro, e não impediu tampouco que ela se referisse de modo pouco cortês ao sargento-major quando verificou que o carteiro apenas lhe trouxera uma conta de Lafayette. Herbert vai por certo fazer mais umas de suas observações engraçadas quando voltar, disse ela quando se sentaram para o jantar. Pode ser, disse o Sr. White, servindo-se de um copo de cerveja. Só sei que a coisa mexeu na minha mão. Isso eu posso jurar. Você imaginou que ela se mexeu, disse a idosa. Afirmo que a coisa mexeu, retorquiu o outro. Não se trata de imaginação alguma. Eu tinha... Mas o que há? A esposa não respondeu. Estava observando a movimentação misteriosa de um homem lá fora, olhando para a casa de um modo hesitante. O estranho parecia fazer um esforço para resolver-se a entrar. Ainda mentalmente associada à ideia das 200 libras, ela notou que o homem estava bem vestido e usava um chapéu de seda brilhando de novo. 3 vezes o homem parou no portão para depois afastar-se novamente. Na 4ª vez, pôs a mão sobre o portão e, numa resolução súbita, abriu e caminhou para a porta de entrada. A senhora White pôs as mãos nas costas e desatou rapidamente o avental para escondê-lo debaixo de uma almofada de cabelo. Ela introduziu na sala o estranho, que parecia contrafeito. Olhava furtivamente para a senhora White e ouviu com preocupada atenção as desculpas apresentadas pela bela senhora quanto à desarrumação da casa e quanto à roupa que o marido vestia, só usada quando ele se punha a cuidar do jardim. Depois, ela pôs-se a esperar tão pacientemente quanto permitia sua condição de mulher, que ele começasse a expor o objetivo de sua visita, mas ele permaneceu no incômodo silêncio. Eu recebi a incumbência, disse ele finalmente, mas parou de novo e tirou um fiapo de algodão da calça. Vim da parte de Moll e Meggins. A velha senhora sobressaltou-se. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela ansiosa. Algo errado com Herbert? O que houve? O marido interpôs. Calma, calma, disse ele, também nervoso. Sente-se e não se precipite em conclusões. O senhor não trouxe más notícias, espero. Sinto muito, começou o visitante. Foi ferido?
perguntou a mãe. O visitante assentiu com a cabeça. Gravemente, disse ele, mas não está sofrendo. Oh, graças a Deus, disse a velha senhora, juntando as mãos. Graças a Deus por isso. Graças. De repente, ela compreendeu o significado sinistro da afirmação feita pelo homem e viu a terrível confirmação de seus temores na expressão confusa do rosto dele. Ela prendeu a respiração e, voltando-se para o encanecido esposo, pôs sua mão trêmula sobre ele. Houve um longo silêncio. Ninguém tinha coragem de dar continuidade à conversa. Foi apanhado por uma engrenagem de máquina, disse o visitante, numa voz pesada, baixa. Apanhado por uma engrenagem, repetiu o Sr. White com ar aos dentes. Sim, é isso. Ele ficou olhando às cegas na direção da janela, acariciando a mão de sua mulher, como costumava fazer antigamente, quando eram namorados, 40 anos antes. Era o único que nos restava, disse ele, voltando-se amavelmente para o visitante. É duro. O homem tossiu e, levantando-se, caminhou lentamente para a janela. A firma incumbiu-me de comunicar seu pesar aos senhores, pela grande perda que tiveram, disse ele, sem olhar à volta. Peço-lhes que compreendam que sou apenas um empregado e apenas cumpro ordens. Não houve resposta. O rosto da velha senhora estava branco, os olhos arregalados, a respiração inaudível. Na fisionomia do marido havia um olhar semelhante ao que seu amigo, o sargento-major, devia ter estampado no rosto em sua primeira batalha. Devo dizer que Moll e Meggs isentam-se de qualquer responsabilidade, continuou o visitante. A firma não reconhece qualquer culpa sua no caso, mas em consideração aos serviços prestados por seu filho, quer indenizá-los com uma certa soma de dinheiro. O Sr. White largou a mão de sua mulher e, pondo-se de pé, olhou horrorizado para o visitante. Seus lábios secos soltaram a palavra. Quanto? Quanto? 200 libras, foi a resposta. Sem ouvir o grito da esposa, o velho sorriu vagamente, levantou os braços como quem procura um equilíbrio e desabou no chão inconsciente. No vasto cemitério novo, a cerca de 3 quilômetros dali, o idoso casal enterrou o filho morto e retornou para uma casa mergulhada em sombra e silêncio. Tudo foi tão rápido que de início eles dificilmente compreendiam o que acontecera e permaneciam num estado de expectativa, como se houvesse algo mais por acontecer, algo que aliviasse sua carga pesada demais para 2 velhos corações. Mas, com o passar dos dias, a expectativa cedeu lugar à resignação, a desesperançada resignação dos velhos, que às vezes é confundida com apatia. Ficaram tempos sem trocar uma palavra, pois nada tinham mais a dizer, e seus dias eram cansativos e tão longos. Foi cerca de uma semana depois que o velho, acordando por acaso durante a noite, apalpou a cama e viu que estava só. O quarto estava escuro e ouvia-se alguém que chorava baixinho junto à janela. Ele apoiou-se nos cotovelos para ouvir melhor. Volte para a cama, disse ele ternamente. Você vai se resfriar. Está mais frio para o meu filho, disse a velha senhora e caiu de novo em prantos. O som dos soluços dela morreram em seus ouvidos. A cama estava quente e seus olhos pesados de sono. Ele começava a cochilar quando a voz gritada de sua mulher acordou bruscamente. A pata de macaco! Gritou Aula selvagemente. A pata de macaco! Ele levantou a cabeça alarmado. Onde? Onde está ela? O que houve? Ela veio trôpega através do quarto para ele. Eu quero aquela pata! Disse ela calmamente. Eu quero aquela pata!
Você não a jogou fora? Ela chorou. Onde está aquela pata? Está na sala, em cima da lareira, respondeu ele admirado. Por quê? Só agora me lembrei dela, disse histericamente. Por que não pensei nisso antes? Por que você não pensou nisto? Pensar em quê? Nos 2 desejos que faltam, respondeu ela ligeira. Só fizemos um. Já não foi o bastante? Não, objetou ela triunfante. Vamos fazer mais um. Vá lá embaixo e traga depressa e diga que deseja que nosso filho viva de novo. O homem sentou-se na cama e tirou de sob as cobertas as pernas trêmulas. Santo Deus, você está louca! Vá pegá-la, pediu ela. Vá pegá-la depressa e diga o desejo. Ah, meu filho, meu filho, meu filho. O marido riscou um fósforo e acendeu uma vela. Volte para a cama, disse contristado. Você não sabe o que está dizendo. Nosso primeiro desejo foi satisfeito, disse a velha senhora fervorosamente. Por que não dizer o segundo? Aquilo foi uma coincidência, contestou o marido. Vá pegá-la e diga o desejo, insistiu a mulher e empurrou-o para a porta. Ele desceu a escada no escuro, mas achou seu caminho para a sala e, lá para a lareira, o talismã estava no lugar dele. E o temor pavoroso de que o desejo ainda não dito trouxesse de volta o filho mutilado apossou-se dele antes que pudesse escapar da sala, e ele prendeu sua respiração quando achou que tinha perdido o rumo da porta. Sua testa começou a suar frio, mas ele encontrou o caminho apoiando-se na mesa e foi tateando pelas paredes até que se encontrou ao pé da escada com aquela coisa maldita na rua. A fisionomia de sua mulher mudou. Quando ele entrou no quarto, estava pálida e ansiosa, e para receio dele, olhou de modo estranho. Ele teve medo da mulher. Diga o desejo, ordenou ela com voz forte. É uma loucura, uma maldade, relutou ele. Diga, repetiu o filho. Ele levantou a mão. Desejo que meu filho viva de novo. Desejo que meu filho viva de novo. O talismã caiu no chão e o velho estremeceu. Depois, sentou-se na cadeira enquanto sua companheira, com os olhos brilhando, caminhou para a janela e levantou a persiana. Ele ficou sentado até começar a tremer de frio, olhando de vez em quando para a figura da velha senhora que espiava pela janela. A vela já estava queimando dentro do copo do castiçal chinês e emitia uma chama oscilante que lançava pulsações de sombra sobre o teto e as paredes, até que, com o último e maior clarão, apagou. Sentindo-se aliviado pela ausência de efeito do talismã, voltou para a cama e, poucos minutos depois, a esposa vinha acomodar-se a seu lado silenciosamente, pateticamente. Nenhum dos dois falou. Ficaram ambos escutando em silêncio o tic-tac do relógio. Ouviram um ruído na escada que pareceu vir da disparada de um rato lá embaixo. A escuridão era deprimente e o marido, após ganhar coragem, apanhou a caixa de fósforos, riscou um palito e desceu a escada para buscar uma vela. Ao final da escada, o fósforo apagou-se e ele parou para acender outro. Mas nesse instante ouviu uma batida na porta da frente, tão fraca e furtiva que quase não soava. Os fósforos caíram de sua mão. Ele ficou imóvel, a respiração suspensa, até que ouviu nova batida. Ele virou-se e subiu correndo a escada. Entrou novamente no quarto e fechou a porta. Uma terceira batida à porta soou através da casa. O que é isso? Perguntou assustada a esposa. Um rato, disse o velho com a voz quebrada. Um rato passou por mim na escada. A mulher ficou sentada na cama ouvindo. Outra batida agora forte ecoou no interior da casa. É Herbert!
É o Herbert! Ela correu para a porta, mas o marido alcançou-a e segurou-a com um abraço apertado. O que você vai fazer? Sussurrou ele comovido. É o meu filho! É o Herbert! Por Deus, ele não pode entrar! Exclamou o velho. Você está com medo de seu próprio filho, disse ela lutando. Deixe-me ir! Já vou indo, Herbert! Já vou indo, Herbert! Ouviu-se outra batida e mais outra. A esposa, com um súbito arranco, conseguiu se livrar e correu para a sala. O velho insistiu ainda com ela para que não fosse, mas ela desceu a escada. Ele ouviu a corrente sendo solta e o ferrolho de baixo sendo levantado. Logo depois ouviu a voz da velha senhora, tensa e chorosa. O ferrolho, disse ela. Venha, me ajude. Não consigo alcançar o ferrolho de cima. Mas o marido estava de joelhos, tateando no chão, avidamente à procura da pata de macaco. Se ele conseguisse encontrá-la antes que a coisa lá fora pudesse entrar, uma verdadeira fuzilaria de batidas na porta repercutia pela casa. E ele ouviu arrastar de uma cadeira que a esposa fora buscar para encostar à porta e ajudá-la a baixar o ferrolho. Ouviu o clique do ferrolho movendo-se em seu encaixe. Mas no mesmo instante encontrou a pata de macaco e freneticamente sussurrou o seu terceiro e último desejo. As batidas cessaram imediatamente, embora seus ecos ainda perdurassem na casa. Ele ouviu a cadeira sendo afastada e a porta abrir-se. Um vento frio subiu pela escada e um longo e alto gemido de lamentação da esposa deu-lhe coragem para correr até ela e depois sair com ela até o portão. A luz de rua em frente mostrava uma estrada silenciosa e deserta.